meus senhores, após um cafezinho, vamos reiniciar o nosso colóquio. Como houve uns senhores que à última da hora faltaram, nós juntámos dois temas. Tínhamos um tema que era o modelos de gestão implementados atualmente, que acabámos por juntar na mesma mesa, portanto, que é a gestão global, o que é, como implementar, que futuro, identificação, explicação, estudos, que soluções, portanto, isto é o título do tema, portanto, ficam os dois juntos. Eu tinha algumas considerações a fazer antes de chamar os elementos que vão fazer que vão constituir esta mesa. Já se vai ouvindo dizer para não bater porcas com listados, mas na generalidade parece que se abate o que se consegue, independentemente da idade e sexos, isto no que respeita ao javali. Nos veados fala-se cada vez mais na proibição de abater fêmeas, assim como varetos. O falar e ouvir dizer será um princípio, mas não é mais que isso. Sem boa gestão é difícil haver caça. Isso parece ser evidente. O objetivo da gestão passa não só por manter, aumentar ou diminuir as populações, mas também manter uma pirâmide etária correta, assim como a proporção entre machos e fêmeas. Somos caçadores, queremos é que as densidades aumentem, mas não nos podemos esquecer que se aumentarem as densidades também vão aumentar os impactos. Evidentemente que terá que haver gestão, neste ponto todos vão estar de acordo. Em que fase da gestão é que estamos? Como já o meu amigo Piteira falou, é se gerimos para caçar ou caçamos para gerir, qual será a melhor fase? Tenho aqui uma questão interessante, é com a resistência mais que demonstrada pelo javali e a diminuição do número de caçadores, o que poderá acontecer? Para obtermos respostas a estas questões ou considerações, e baseando-nos no tema, ora vou chamar o senhor engenheiro Rui Correia, que não sei onde é que vai ali para a esquerda. Este é representante da AFN Alentejo, pelas informações que aqui tenho. É doutor, não é engenheiro. É doutor, não é engenheiro. Epá, pronto, isso o culpado foi quem me deu a indicação. Não é importante. Em representação da AFN Coimbra, calhando sente-se ali daquele lado, tem aí um micro. Quase o microfone. Aqui é o engenheiro Jorge Humberto. Em representação da AFN Lisboa, o senhor engenheiro Duarte Azevedo. Duarte Azevedo, exato. Não, também já é engenheiro Duarte Nuno, que substitui. Ah, é? Então está bem. E depois temos o professor Carlos Fonseca, umas vezes tem aqui que é professor, outras vezes que é doutor, também pode ser professor doutor. Carlos Fonseca. É professor doutor. Quer dizer, conseguimos vazar aquela fila toda. Quase que vazou aquele lado. Pronto, nós decidimos que quem iria começar seria o engenheiro Rui Correia. Tá. Portanto, muito obrigado. Bom dia a todos. Queria agradecer em primeiro lugar o convite que foi feito e, digamos, dar os parabéns à Alvorada, à Associação Alvorada, pela esta iniciativa. Realmente é pena, são sempre os mesmos que aparecem. As caras nós vamos conhecendo, mas esperemos que melhores dias venham e que estas coisas comecem a ser cada vez mais participadas, porque obviamente desta troca de impressões e de experiências é que poderá surgir alguma coisa realmente, alguma coisa válida. Ora bem, o Dr. Nelson mandou-me um mail antes disto, sugeríamos que se falasse sobre determinados temas, abordasse determinadas vertentes, e uma delas era os modelos de gestão implementados em Portugal. E eu, quase fazendo minhas as palavras dos meus antecessores, acho que não há modelos de gestão implementados. Aliás, há o mais implementado em todo o território nacional, que é o olhómetro. Já tem o olhómetro, parece-nos que podemos fazer isto, parece-me que não podemos fazer aquilo, talvez não seja conveniente fazer isto, poderá haver alguns inconvenientes, algumas consequências, portanto, é assim que mais ou menos que estou a falar de um modo genérico, obviamente, isto não se aplica
a todos, mas uma grande percentagem dos nossos gestores de caça é assim que procede. Uma grande percentagem, não estou a dizer que seja a totalidade. É bom que se... E queria dizer também, já para pôr as pessoas à vontade, que eu estou aqui, como eu disse há bocadinho, tenho os defeitos todos. Sou caçador, sou pescador, sou agricultor, sou técnico dos serviços e sou técnico do ICN, portanto tenho os defeitos todos que se possam imaginar. E às vezes vou falar como técnico, outras vezes até como da minha experiência enquanto agricultor, e as pessoas com certeza vão perceber. Ora bom, aquilo que eu disse há bocadinho do gerir a olhómetro é um pouco o que sucede, porque nós não conhecemos, não temos conhecimento dos dados, não sabemos a situação existente. E obviamente também não se consegue gerir sem se conhecer as coisas. Quer dizer, é impossível gerir qualquer coisa que não se conheça. Portanto, o conhecimento das características das populações, o estado em que elas se encontram, é fundamental. E tendo em conta que gerir fundamentalmente é planificar e depois executar de acordo com o planificado, eu permito-me estar aqui um pouco em desacordo com o doutor quando ele se referiu aos planos anuais de exploração. Eu acho que do ponto de vista técnico é um instrumento fundamental. O que não pode acontecer é que os planos sejam aquilo que têm sido. Aí é que está a falha. Não é a existência do plano que é má, é o modo como eles têm feito, é que na minha perspectiva é incorreto. Como é que nós, se não planificarmos, podemos depois gerir em condições? Obviamente que um plano anual de exploração bem feito permite exercer uma atividade cinegética de modo sustentado, que é de acordo com o que disse o princípio, com a Lei 173/99, que diz que o exercício da caça deve ser efetuado de modo sustentado. E, portanto, se nós não planificarmos, não soubermos o que temos, não conseguimos, gerir de modo sustentado. E até porque nos permite também corrigir erros e desvios que se tenham verificado. Portanto, o conteúdo de um plano anual de exploração, e voltando aqui para dar para acrescentar aquilo que disse o meu colega Duarte Nuno, atualmente só se exigem planos anuais de exploração para as zonas de caça municipais, quer as zonas de caça associativas, quer as zonas de caça turísticas, não precisam de apresentar planos anuais de exploração. Na minha perspectiva pessoal, é errado. Agora, e eu lembro-me quando discutimos a lei, o atual decreto-lei, o 202 de 2004, que na altura, em discussões com organizações do setor da caça, nomeadamente com a NPC e com outras entidades, eu me ofereci, vamos lá sentar-nos a uma mesa e arranjar um documento em que nós retiremos aquela carga burocrática exagerada que não interessa a ninguém. Vamos lá arranjar um documento prático em que não seja preciso o indivíduo ter uma licenciatura para preencher e que efetivamente nos dê uma perspectiva correta. Bom, por razões que não vêm agora ao caso, isso nunca foi para a frente e, portanto, continuamos a ter um documento que, para mim, pouco servirá. Obviamente que esse plano anual de exploração tem que ter em conta as características da zona de caça e os resultados de exploração do ano transato, porque se nós não soubermos o que está para trás, como é que a gente vai programar o para a frente? E aqui vamos bater noutro ponto. Os atuais, aquela obrigatoriedade de entregar os resultados anuais de exploração, na minha perspectiva, porque, como lhe disse, também sou caçador, 90% do que ali está é falacioso, porque não corresponde à realidade. Como é que se preenche os resultados anuais de exploração? O indivíduo chega ao POEC que está aprovado e diz assim: expectativas de abate para o terceiro ano, 200 perdizes, 150 coelhos, 30 galinholas. Ora, a gente aqui para isto, para eles não chatearem muito, vamos pôr aqui um número mais ou menos idêntico. Se nós fôssemos cruzar isto com o registro diário de jornadas de caça que a lei obriga, bem, devia dar o bom e bonito. Mas, portanto, estão a ver como estas coisas vão imbricando umas nas outras e acabam umas por se refletir. Efetivamente, os resultados de exploração, na minha perspectiva, e numa gestão que se pretende moderna e sustentada, são fundamentais para programar o ano seguinte. Do mesmo modo que os censos. Eu nunca mais me esqueço que aqui há uns anos, e era uma pessoa, reparem, quando a pessoa é pouco letrada ou tem pouca instrução, enfim, a gente tem mais desculpa quando se diz alguma incorreção do ponto de vista técnico, mas era uma pessoa que não era propriamente
o Tizé, lá da esquina, portanto era uma pessoa com formação e que me dizia assim: bom, nós na minha zona de caça vamos fazer uma batida aos coelhos. Se matarmos muitos, depois a gente logo vê. O que é que fazemos a seguir? Reparem bem, e era uma pessoa, enfim, que tinha uma formação acima do normal. Portanto, realmente, sem censos efetuados, censos corretos, também não é possível saber o que lá temos. E agora ponho outra questão: quantas zonas de caça ou quantos gestores fazem censos de modo a terem a noção do estado das populações e depois poderem decidir em conformidade? Como eu disse, portanto, quer os planos anuais de exploração, quer os resultados de exploração, tiveram sempre uma carga fortemente negativa e foram extraordinariamente combatidos pelas organizações do setor da caça. Por algumas delas, dizendo, ou digamos argumentando, que eram mais papel, que não tinha qualquer importância. Quando nós aqui vimos, ainda há bocadinho foi referido muito bem, sem resultados fidedignos, nós não sabemos o estado das nossas populações, nem se pode pedir aos serviços, independentemente dos problemas que têm, dos defeitos que têm, dos erros que têm cometido, depois que nós passemos a analisar aqueles resultados, quando nós à partida sabemos que grande parte deles são falaciosos e não são verdadeiros. E portanto, na minha perspectiva, esses documentos deviam existir de uma forma extremamente simples e verdadeira. Esperemos que com o convênio que foi assinado com as organizações do setor da caça, em que essas organizações se comprometem a introduzir os resultados de exploração, esperemos que a maior parte dos gestores passem a confiar nos seus representantes e que lhe deem os dados corretos. É porque assim nós podemos começar a trabalhar de outra maneira. Com a situação atual é muito difícil. Obviamente o Dr. Nelson também pediu para falar um pouco nos critérios para a aprovação de um plano anual de exploração. Como disse, isto é só feito para as zonas de caça municipais. E as zonas de caça municipais, enfim, têm uma filosofia completamente diferente das associativas e das turísticas. Não vou dizer se é correta, se é incorreta, não vou entrar por esse caminho, mas, como é óbvio, as zonas de caça municipais, pelo menos nos diplomas legais que as criaram, existem para permitir o exercício da caça a um número maximizado de caçadores. Isto é o que está na lei, não vou fazer qualquer comentário. Obviamente que quem vai analisar um plano anual de exploração de uma zona de caça municipal, e pelo menos foram estas as instruções que foram dadas ao nível do Alentejo, e o meu antecessor aqui, o engenheiro Duarte Nuno, lembro-me que falámos nisso muitas vezes, tal como o engenheiro Jorge também, a mesma coisa. O primeiro critério para a aprovação de um plano anual de exploração é a sustentabilidade. A sustentabilidade que aquele plano permite. Obviamente que isso vai estar dependente de N fatores, não há receitas. Não se pode aprovar um plano igual para uma zona que tem 4.000 hectares ou outra que tem 500, são coisas diferentes. As próprias características das zonas de caça, a sua ocupação do solo, enfim, os recursos hídricos, tudo isso vai variar e obviamente é perante as características da zona de caça que se pode aprovar ou não um plano. E portanto, este é realmente o único critério. Se ele é praticado ou não em todo o sítio, eu aí já não vou também tecer comentários, como compreenderão. De qualquer dos modos, as instruções que nós, enquanto dirigentes digamos, dos serviços locais da AFN damos aos nossos técnicos é que atenção às características das zonas de caça, não podem permitir numa zona com 300 hectares ter 100 jornadas de caça por dia, isso é inviável, mas é isto que nos aparece todos os dias, porque as pessoas querem não é caçar, as pessoas não querem caçar, querem andar armados aos tiros, independentemente de se há ou não, quer dizer, quando se põe num plano e um plano não passa disso mesmo, não passa de um plano, de uma estimativa. Quando se põe abates da ordem dos 70.000 tordos, aí não vamos muito longe. Bom, isto vai depois para o outro lado, vai-nos levar a outro sítio, que é a idoneidade das entidades gestoras. Reparem no seguinte: quando o Estado concede uma concessão, concessiona uma zona de caça ou transfere a gestão de uma zona de caça municipal, porque são coisas diferentes. Nas zonas de caça municipais, o Estado transfere a gestão para uma associação, para um clube de caçadores. Ora, quando o Estado concessiona ou transfere, digamos, essa
essa possibilidade, está-lhe a reconhecer idoneidade. E, portanto, existe uma perspectiva, talvez um pouco simplista, de que, neste caso, a responsabilidade é do gestor. Eu não partilho exatamente dessa, digamos, dessa posição. No entanto, eu sei que as pressões são muitíssimas. Porque, reparem, não se pode admitir, um técnico que é técnico, não pode admitir que num plano de gestão ou num POEC apareça ou caça às narcejas, ou às narcejas ou aos patos, quando aquilo não tem linhas de água, não tem zonas de várzea. Mas isto é o mínimo. Não se pode admitir que se permitam caça aos tordos quando não há um olival. Mas vou caçar o quê? Quando? Uns montados? Mas isso é a dormida, aí já não se pode. Portanto, estão a ver estas coisas. No entanto, se nós vamos assumir estas posições assim, arranjamos um sarilho, temos tido alguns, e eu não fujo às guerras, porque acho que enquanto técnico a minha dignidade não está à venda. No entanto, as coisas não são fáceis. Em relação à caça maior, é exatamente a mesma coisa. Não há nenhuma zona de caça do Alentejo que hoje não apareça mas zonas de caça com 70 hectares. E o que me deixa algo entristecido é haver organizações do setor da caça a fazer estes projetos e a defendê-los. Com 70 hectares em que se caçava tudo. E quando foi proposto o indeferimento, imediatamente se alterou, não, vamos só caçar aos pombos, porque aquilo era uma zona de montado, vamos só caçar aos pombos, porque assim já se caça de modo sustentado, quer dizer, de modo sustentado até se caça em 5 hectares. Se pensarmos que a produtividade são 4 animais por hectare, se nós só caçarmos 2, não estamos a dar cabo e temos 5 hectares. Portanto, tem que haver também a coragem de definir áreas mínimas para zonas de caça. E eu defendo isso intransigentemente. Em relação às montarias, controlar o número de montarias, nós somos presos por ter cão e presos por não ter. Porque algumas organizações do setor da caça defendem, algumas não, todas defendem a transferência de competências do Estado para essas organizações. Eu também defendo transferência de algumas competências. Mas depois temos aquilo, o reverso da medalha, que é o que digo, projetos feitos nessas organizações com aberrações como os que eu referi há pouco. E há que dar o rei se aquilo não é aprovado, porque os telefonemas são muitos, inclusive com a desculpa de que assim fica terreno livre. Não, faz um refúgio de caça, mas isso já não interessa. Em relação às montarias, eu não me esqueço que aqui há uns anos era obrigatório haver a comunicação da data das montarias. Não era pedir autorização, era comunicação. Isso permitia-nos fazer, digamos, uma fiscalização no bom sentido. E neste momento, como sabem, não é obrigatório. Ou seja, não tem, e quando o Estado transfere a gestão para o indivíduo A, presume-se que ele é idóneo. E, portanto, ele deve gerir a sua zona de caça conforme entender. Portanto, faz 2, 3, 4 montarias. Nós não temos sequer hipótese de saber, nem sequer sabemos as datas em que ele as faz. Aqueles casos que falaram, não me choca numa zona de caça haver 3 ou 4 montarias no ano, depende da dimensão. Agora, o que me choca, por exemplo, em zonas de caça associativas, porque os erros não são nas municipais. Porque não se esqueçam de uma coisa, a atividade é a mesma, é a atividade cinegética. Mudam-lhe o nome. E há algumas regras que também são diferentes. Porque o cerne da questão é a mesma coisa, é a atividade cinegética. Eu sei de zonas de caça associativas onde monteiam a mesma mancha 2 vezes no mesmo ano. Isto parece-me, pronto, com a desculpa que aquilo está perto de Espanha, se nós não matarmos, matam os espanhóis. Eu normalmente aí, e à boa maneira alentejana, sendo um pouco casca grossa, digo lá, respondo logo assim, olha lá, se o seu vizinho do lado for ladrão, o senhor também tem que ser. Espanha é Espanha, tem as suas leis, é um país de direito. Nós também somos. Portanto, nós temos as nossas regras e, portanto, não podemos invocar que nem Espanha faz, nós também temos que fazer. É que ainda por cima, se a gente copiar só os exemplos bons, nós também vamos copiar os maus. Então, olha, vejam os repovoamentos que se fazem aí com animais que não se sabe a proveniência, etc, etc. Portanto, esta questão das montarias, da realização do número de montarias, tem tudo a ver com a formação, já se falou aqui, dos gestores das zonas de caça. E aí o papel das organizações do setor da caça é fundamental.
Ou se aposta verdadeiramente na formação, ou teme um pouco pelo futuro. Eu não digo que o javali se vai extinguir, até porque com o abandono cada vez mais crescente dos campos, a tendência se calhar é aumentar. Mas vamos se calhar daqui a uns anos também ter o problema que tem agora a França e na Roménia, quando tinha o problema, mas isso era por causa da questão do sistema político em que só as elites caçavam, que tinham, e depois um discurso eco-talibã em que o caçador era visto como um criminoso. E como tal, nesses países o número de caçadores diminuiu, brutalidades com consequências muito complicadas. Há outra coisa que também não ouço falar, e eu vou-me despachar, não quero demorar muito tempo, que é a importância do maneio de habitar. Como é que se pode gerir uma zona de caça sem haver a preocupação de criar condições para ela sobreviver? Isso chama-se maneio de habitar. E pouco se sabe sobre isso. Ou, aliás, sabe-se alguma coisa, pouco se implementa e pouco se pratica. É diferente. Por fim, a questão dos modelos de gestão. Quando falamos em caça maior, eu vou falar no javali, até porque não quero alargar muito, está aqui o especialista e me corre o erro de dizer algo mais, não é? Mas se numa população chega a ter áreas vitais da ordem dos 15 mil hectares, como é que se pode fazer ou praticar caça maior numa propriedade com 300? Sem olhar ao que está em volta. E aqui isto vem bater noutro ponto, que é a nossa falta de associativismo. A boa maneira portuguesa é assim: se eu tiver perdizes na minha zona de caça, e aqui o engenheiro também tiver, as minhas é que são boas, as deles já não prestam. Esta é a nossa mentalidade. Até nos negócios, os agricultores, há agricultores que quando vendem os bezerros melhor, aumentam sempre o preço, se é para dizer eu sou mais esperto que o Zé que está na propriedade ao lado. E nós somos um pouco assim. Quando é que nós chegamos ao grau civilizacional de dizer assim, vamos lá reunir 7 ou 8 zonas de caça, vamos criar aqui uma área com 7 ou 8 ou 10 mil hectares e agora vamos gerir em conjunto? A solução, na minha perspectiva, passa só por aí. Agora, aqui entra a cota parte dos serviços, a responsabilidade dos serviços, é que tinham a obrigação já de ter, enfim, os recursos são sempre limitados e são escassos, mas havia uma obrigação de começar a implementar planos de gestão globais, em que se deixava de pensar na zona de caça A, B ou C, mas pensava-se na região, nesta área, e a caça, pelo menos a caça maior, era determinada em função dessas potencialidades, da realidade, e depois havendo uma repartição de dividendos, entre aspas, não quer dizer que fosse só dinheiro, mas dos dividendos dessa atividade, uma repartição por todas as zonas de caça. Portanto, agora eu pergunto, se nós os serviços tivéssemos, ou se eu enquanto técnico analista, tivesse a validade de dizer numa zona com 300 hectares, assim, o senhor não caça a caça maior, eu tenho a impressão que ele era assado em lumbrando. E portanto isto termino dizendo uma coisa, é que temos que saber, cada um de nós, associações, organizações do setor da caça, caçadores e tutela, a AFN neste caso, temos que saber assumir a nossa cota parte das responsabilidades, e quando isso acontecer somos capazes de começar a caminhar para o sítio certo. Muito obrigado. Sendo assim, a seguir o Sr. Engenheiro Jorge Humberto. Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite que nos foi formulado. Eu iria aqui partilhar convosco a minha experiência e a do meu serviço enquanto promotores do primeiro Plano Global de Gestão existente no país, quer para caça maior, quer para caça menor. No caso concreto é caça maior. Mas antes queria fazer 2 notas prévias, dado que inicialmente foram preferidas algumas, na primeira sessão, algumas declarações com as quais publicamente tenho que me manifestar. Sem me alongar muito e sem dar muita relevância ao assunto, que se prendem com as declarações do Sr. Dr. Álvaro Moreira, de que os técnicos dos serviços praticavam, portanto, atos ilícitos, e eu, sendo responsável do setor da caça e dos recursos silvestres na região centro, em meu nome e fundamentalmente por respeito a todos os colegas que comigo trabalham, desejava que o Sr. Dr. Álvaro Moreira publicamente identificasse essas pessoas para eu, na próxima segunda-feira, desenvolver os respectivos procedimentos administrativos para averiguarmos efetivamente as situações. São acusações graves que
como digo, por respeito às pessoas que comigo não trabalham, que são extremamente em número limitado, que se esforçam todos os dias para dar o seu melhor. Portanto, não podemos ser apanhados neste embrulho global, numa massa uniforme. Temos a nossa dignidade e esforçamos-nos por isso todos os dias. Como tal, se efetivamente na região centro tiver identificado alguma situação de um técnico da AFN que desenvolve essas atividades, publicamente desde já pronuncie o seu nome, que eu segunda-feira irei desenvolver o respectivo procedimento administrativo para averiguar a situação. O segundo aspecto, e passando àquilo que nos diz mais respeito para aquilo que estamos aqui, que é isso que nos traz cá, é a partilha de experiências e construirmos algo melhor no futuro, queria só referir ainda relativamente a algumas questões frisadas durante a manhã, que se prendem com a recolha e o tratamento de informação e a disponibilidade dessa informação. Nós técnicos, na região centro em particular, tentamos ao longo dos anos, junto da nossa sede, de facto fomentar e termos, por um lado, esta informação disponível e tratada, que seja aberta e utilizada por todos. Defendemos a criação de um sistema único de gestão da informação para o setor da caça, em que todos, de facto, participem nessa informação e que essa informação seja tratada e disponibilizada, de facto, para todos os agentes. Consideramos que a informação é vital. Não é admissível, ao longo de tantos anos, não termos, de facto, essa informação devidamente estruturada e organizada, de forma a ela estar disponível online para todos aqueles que a querem consultar. Portanto, dizer-lhes que as vossas preocupações nessas matérias também são as nossas. Agora, há algo que nos transcende a todos, que é uma organização só consegue funcionar se tiver estabilidade organizacional. E quem acompanha e quem um bocadinho mais por dentro, a Autoridade Florestal Nacional, a entidade que gera, digamos, atualmente a caça em Portugal, que é disso que estamos a falar, facilmente verifica que não há um mínimo de estabilidade organizacional que permita, ao longo do tempo, definir e estruturar quer áreas de trabalho, portanto, quer todo este conjunto de informação. Falarmos globalmente é extremamente fácil, fica muito bem, mas se não formos ao cerne das questões, elas nunca mais se resolvem. Portanto, e nesse aspecto, partilhamos e tenho, ao longo de 9 anos, enquanto responsável na região centro, que felizmente estão a chegar ao fim, dia 30 do presente mês, tenho fomentado, e creio que temos introduzido isso, uma partilha e uma parceria constante com as organizações do setor caça, que este trabalho faz-se em conjunto e não em lados opostos. Claramente a administração só existe para servir, não existe para ser servida. E é isso que nos tem pautado a nossa atuação e é nesse sentido que temos trabalhado e que trabalhamos todos os dias. E temos conseguido, ao longo do tempo, com altos e baixos, de facto, uma participação efetiva e uma partilha de conhecimento e trabalho muito significativa. Por isso, aquilo que muitas vezes é identificado pelas pessoas que intervêm nestas sessões é aquilo que nós tentamos construir no dia-a-dia dentro da nossa organização. Por outro lado, tenho dificuldade em compreender como é que as organizações do topo do setor de caça, ao longo dos anos, não têm de facto desenvolvido um trabalho em parceria no sentido de muitas das questões que estamos aqui a abordar hoje não estarem devidamente resolvidas. Quer dizer, portanto, isto é um acumular sempre de situações, é um rolo que o tempo vai passando e as situações não se resolvem, o que não é de todo razoável. Os recursos são cada vez mais escassos e não interessa aqui estar-lhes a dizer que os recursos humanos afetos ao setor da caça, pesca e outros recursos que inclui a apicultura, os cogumelos e as plantas aromáticas, eu posso só dar um exemplo. Nós temos 1000 zonas de caça na região centro e 78 concelhos. Nós temos 4 locais de atendimento ao público na região centro e tenho 6 técnicos para assegurar durante o ano, isso com a análise de centenas de processos. Situação igual ou pior terá com certeza o meu colega Rui no Alentejo. Portanto, e não é razoável, não é possível darmos uma resposta capaz ao nível técnico. O nosso desejo não é estar burocraticamente a analisar processos, como devem compreender. O que desejamos é estar no terreno e convosco partilhar experiências e desenvolver os procedimentos necessários a termos o conhecimento que nos permitisse estar no estado daquele que estamos hoje em dia. Infelizmente,
a burocracia, e acho que há aqui, de facto, um equívoco muito grande. Porque os poucos recursos disponíveis que existem são afetos a matérias burocráticas. O que custa é constituir uma zona de caça. Depois dela estar constituída, tudo é facilidades, quando devia ser precisamente o contrário. Porque aquilo que é relevante não é o processo administrativo, mas sim o ato de gestão. E ultrapassado aquilo que é, digamos, a constituição das figuras de ordenamento de gestão a nível do território que hoje estão implementadas, portanto, o desafio que se lança, e é nesse sentido também a nossa conversa hoje, é no sentido da gestão. E o tempo futuro, o presente, mas o futuro será ao nível da gestão, e é para isso que é fundamental, e nesse campo as organizações do setor caça, as entidades gestoras, têm todas as condições para desenvolver esse trabalho, assim o queiram. Os serviços aqui são claramente, ficará com certeza, ao nível do planeamento e da organização do setor, a um nível superior, que são os executantes, portanto, os responsáveis por essa gestão, são com certeza as entidades gestoras das zonas de caça. Só queria também referir que, em meu entendimento, a legislação desde 86 é uma legislação deformativa. E deformativa porquê? Porque obrigou a afetar recursos financeiros em número extremamente elevado à fiscalização, porque durante muitos anos uma zona de caça para existir tinha que ter um guarda florestal auxiliar, mas aquilo que é o cerne da caça, que é a gestão, que são as espécies cinegéticas, nunca foi obrigatório terem um técnico responsável pela gestão. E quando digo um técnico responsável pela gestão, não é por uma zona de caça, como é evidente, mas sim por uma área que pode ter várias zonas de caça, não é isso que é relevante. O que me parece aqui é que a legislação devia ter apontado desde o início, e passados 23 anos com certeza estaríamos noutro patamar, não estaríamos hoje, estaríamos a falar de coisas bem mais concretas que aquelas que estamos a falar, se tivesse exigido que houvesse era formação e acompanhamento na gestão desde o início e não afetar esses recursos à fiscalização, que é o fim último. Aquilo que nós pretendemos é que não haja infratores, portanto aquilo que nós pretendemos é que haja formação e que haja as condições para a espécie sobreviver. E nesse sentido, a própria legislação traçou um caminho errado, em meu entender. Hoje, continuo a considerar que era essencial que houvesse um responsável técnico pela gestão de um património. Posso-vos dar um exemplo: se eu quiser ter uma perdiz em cativeiro, tenho que ter um veterinário assistente, mas se tiver uma zona de caça com milhares de perdizes, não preciso de nenhum técnico responsável por isso. Portanto, e aqui os ganhos que podiam devido a todo este processo, acho que são perceptíveis para todos, sem afetar com isto mais recursos financeiros. É uma questão de os canalizar consoante aquilo que em determinada fase era obrigatório pela legislação. Neste momento isso não é obrigatório. De qualquer forma, considero que as organizações de caça, também elas, o acompanhamento que fazem no terreno ao nível técnico é extremamente reduzido. Também ficam esgotadas naquilo que é o processo administrativo. E para terminar esta parte, dizer-lhes que nós, enquanto técnicos, entendemos, enfim, na generalidade, de que havia de haver uma simplificação administrativa em todo este processo. Por um lado, a desmaterialização dos processos, passar de facto para um suporte digital aberto, onde todos contribuíssem, como disse há bocadinho, e uma simplificação a esse nível, que nos libertasse os poucos recursos que a administração tem para podermos trabalhar convosco a outro nível. Dito isto, portanto, e sem me exceder mais nestas considerações, e a partilhar convosco aquilo para a qual me trouxe aqui, que é o Plano Global de Gestão de Veados da Serra da Lousã. Nós começamos o serviço num território, enfim, temos mais ou menos contínuo ali de cerca de 20 mil hectares. Iniciou em 1994, um processo de reintrodução do veado e do corso. De tal forma que tínhamos, também dizer-lhes que inicialmente tínhamos constituído as 3 zonas de caça sociais, foi nessa base de ordenamento que se começaram a fazer os primeiros repovoamentos, ainda não existiam, como sabem, as zonas de caça municipais, estamos numa região de minifúndio, não havia claramente condições para constituir zonas de caça associativa e também ainda estamos numa fase inicial do processo do ordenamento cinegético, portanto estamos a falar em 94, 95, 96, a lei, como sabem, é de 86, portanto estamos aqui ainda claramente num processo de arranque, quando em 96, inclusivamente, o acordo do Tribunal Constitucional veio a alterar profundamente o processo administrativo de constituição das zonas de caça. Também houve no minifúndio um claro estagnamento da situação. Dito isto, portanto, assentou em terreno ordenado
zonas de caça sociais, na altura cerca de 10 mil hectares, e na zona envolvente, de facto, da Serra da Lousã não havia zonas de caça. O processo foi continuando, obviamente nunca caçámos o veado nem o javali, a legislação alterou-se e permitiu, na zona envolvente, com a nossa participação ativa desde o início, na constituição de zonas de caça municipais, de tal forma que chegámos a uma situação em que tínhamos as figuras de ordenamento implementadas em todo aquele território. Chegados a esse ponto, continuando a população de veados a crescer de forma notável, quer pelas condições do meio, portanto, e pelas condições de tranquilidade que ainda existiam, situação que se alterou profundamente no momento atual, a população atingiu uma dimensão e, após estarem constituídos os modelos de gestão das zonas de caça, e nós, entretanto, força da lei também, mas como opção, foi constituída a Zona de Caça Nacional da Serra da Lousã, era para mim evidente que a única forma viável de se fazer gestão daquela população, estando perfeitamente limitada, portanto a Serra desenvolve-se na parte central, à volta tem uma série de concelhos e povoações, as setes de concelho, portanto há ali um núcleo da ordem que pode ir dos 20, 30 mil hectares, mas que tem continuidade e expansão em direção à Serra da Estrela, em que, para fazermos a exploração racional e equilibrada e garantir a perpetuidade da espécie, do veado em concreto e também do corso, seria um segundo passo, era desenvolvermos um plano global de gestão. Esse plano global de gestão é definido para o conjunto da população, para o conjunto do território, envolve cerca de 16 zonas de caça, não é? Portanto, o número neste momento o que temos uma zona de caça nacional central e na zona envolvente temos 15 zonas de caça, mais uma, menos uma, grande parte delas zonas de caça municipais. De qualquer forma, nesse território comum, aquilo que se fez foi definir uma fronteira de implementação, numa primeira fase de prospecção da população de veados, portanto, definiu-se essa fronteira, temos o plano global de gestão mais ou menos em cerca de 20 mil hectares. Esse trabalho, porque era um trabalho que exigia a alocação de recursos humanos qualificados e dedicados, a AFN claramente não tem recursos humanos que possam, em número e disponíveis para desenvolver esse trabalho. Esse trabalho foi adquirido à Universidade de Aveiro, no caso concreto o coordenador do trabalho é o Dr. Carlos Fonseca, que está connosco hoje, e tem sido acompanhado anualmente, portanto há um trabalho único no país de conhecimento de uma população em que são feitos censos anuais e é acompanhada a exploração do veado naquele espaço. Dizer-lhes também que desde o início da reintrodução destas espécies foi constituída uma equipa pluridisciplinar em que a parte científica e técnica das universidades, numa primeira fase a Universidade de Coimbra e posteriormente a Universidade de Aveiro, tem acompanhado sempre o processo. Portanto, temos um conhecimento daquele território único no país. Com esforço económico, portanto, afetação de recursos financeiros muito significativos da parte da administração, no sentido de disponibilizar para as entidades gestoras, de facto, esta ferramenta essencial de gestão da população de veados. Infelizmente, o processo não tem sido implementado daquilo que toca à parte da administração como desejávamos, fruto daquilo que lhes evoquei há bocado. Nas alterações constantes de organização, da alteração de modelos de funcionamento da organização, de reafetação de recursos, de reorganização, em que a organização é perfeitamente alheia a isso. Portanto, o grande esforço que a administração, no caso a administração florestal, faz é tentar manter a funcionar administrativamente os processos, sendo que não, para esta, que é aquilo nobre, que é a parte nobre da gestão sinergética, os recursos não existem, efetivamente. De tal forma que o plano global, na área também dizer-lhes que existe uma área classificada, o ICNB, com o qual temos desde sempre uma relação de abertura e de entendimento total. Não será assim no país, mas de facto na região centro e em particular naquele espaço o ICNB é um parceiro e este processo é claramente a elaboração e trabalharmos na gestão e na exploração sinergética com base num plano global de gestão é o processo que a lei preconiza e é aquele o único possível.
E nesse sentido, portanto, em parceria também com o ICN, portanto, foi solicitada a elaboração e a proposta final, que também foi adquirida do trabalho à Universidade de Aveiro, do Plano Global de Gestão. Esse Plano Global de Gestão foi entregue há 2 épocas, creio. Temos, como para as zonas de caça municipais existe a aprovação de um Plano Anual de Exploração, aquilo que a administração tem feito é, mediante toda a informação que é recolhida pelos censos, e os censos incluem não só o número de animais, mas sim a sua estrutura etária, sem a qual não poderíamos ter gestão, como é evidente, não é? E definida uma cota para cada zona de caça, uma cota mínima de atribuição e depois uma cota em função das densidades populacionais existentes na área dessa zona de caça e da dimensão da zona de caça. Com licença. Existe, portanto, uma distribuição por cada unidade de gestão de uma cota de machos e fêmeas a abater em cada ano. Como as zonas de caça, tirando 2 associativas em que a situação é diferente e não havendo, como já lhe vou referir, a aprovação efetiva do Plano Global de Gestão, não estão vinculados a ela, mas de qualquer forma, como são zonas de caça municipais, aquilo que fazemos, autorizamos o abate de acordo com os elementos vertidos em cada ano no Plano Global de Gestão, que flutuam em função da reprodução e do número dos censos efetuados em cada ano. Voltando um bocadinho atrás, o Plano Global de Gestão está elaborado, não falta um regulamento, não há um regulamento que vincule, e esse regulamento depois que vai vincular todas as entidades gestoras, quer seja associativa, quer seja municipal, quer seja zona de caça nacional, quer fosse, se houvesse o caso, alguma zona de caça turística. Portanto, o Plano Global de Gestão o que vem fazer, independentemente do tipo de figuras de ordenamento, naquele território que está definido de expansão onde ocorrem de facto as espécies, no caso o veado, portanto, é feita uma gestão conjunta e são vinculados. Enquanto que, como se referia há bocadinho, uma zona de caça associativa hoje pode fazer 3 ou 4 montarias ao veado ou ao javali, sem nos dar conhecimento, sobre o qual nós não temos intervenção administrativa nenhuma, neste caso já não. Portanto, a partir do momento em que ele esteja efetivamente regulamentado esse Plano Global de Gestão, as cotas que atribuirmos a cada zona de caça têm que ser cumpridas. Portanto, e o processo, sempre se pode questionar ainda também dentro desse Plano Global de Gestão quais são os processos de caça mais adequados e convenientes para fazer a gestão. Também dá-lhes nota que, por insuficiência de meios humanos, a administração não fez a exploração do veado, nem a exploração cinegética na Zona de Caça Nacional da Serra da Lousã. Não fez porque entendia que não tinha as condições para assegurar um serviço de qualidade e capaz aos caçadores. Portanto, entre fazer algo menos bem, optamos por não fazer. Com muita pena nossa, mas de facto não temos, volto a frisar, não temos recursos humanos que nos permitam desenvolver todo este procedimento. De tal forma que a população, como lhes digo, de veados tem evoluído tem diminuído, as cotas de abate também têm diminuído em consequência disso, e a minha expectativa, efetivamente, é que haja condições, num futuro muito próximo, para que se estabeleça um regulamento para o Plano Global de Gestão e se possa vir a consolidar este processo pioneiro e que é um processo partilhado e que envolve todas as entidades, em que deveríamos ter 1 ou 2 reuniões, pelo menos anuais, antes do início da preparação e depois da caça, para definirmos as estratégias, as cotas de abate e termos um espaço de diálogo e partilha de experiências em conjunto, desenvolvendo um trabalho de monitorização dessa população ao longo do ano, com acompanhamento técnico-científico. Dizer-lhes ainda que da experiência que temos dos serviços na Serra da Lousã, tem sido uma experiência extremamente gratificante. Temos tido também problemas complexos e penosos ao nível dos prejuízos, porque as entidades gestoras, eu não diria tanto pela dimensão económica da questão, mas fundamentalmente pelo impacto que tem na pequena agricultura de subsistência, muitas vezes existente na Serra, temos tido ao longo dos anos bastantes conflitos e problemas na gestão dos prejuízos. Eu considero que não é razoável que seja o agricultor, sobretudo o pequeno agricultor, mas qualquer agricultor, ou produtor florestal, a suportar os custos de uma atividade da qual não traz nenhum benefício. Portanto, é preciso que a esse nível haja a assunção por parte das entidades gestoras das suas responsabilidades e que, de facto, explorar o veado tem custos adicionais, mas também é praticamente único. Aquilo que se oferece na Serra da Lousã, em termos de caça ao veado ou corso, que possa vir a ocorrer, é praticamente único no país. Não temos. O Alentejo...
Único neste momento, no futuro, no sentido, é evidente, estamos a falar no presente, podemos ir um bocadinho à frente. Aquilo que temos em espaço de montanha, com o habitat que tem a Serra da Lousã, só temos Montezinho, certo? Que o resto não é a mesma coisa, com certeza, caçar veados no Alentejo ou na Beira Baixa do que caçar veados na Serra da Lousã. Há uma mais-valia associada a esse habitat, o usufruto do caçador e sobretudo uma caça de aproximação, portanto há outros prazeres associados à caça, como referiu ainda há bocadinho, que vai muito para além do abate em si, para além de termos tido animais, portanto termos veados claramente portadores de troféus, e troféus já foram alguns classificados, e temos com certeza, tivemos animais com potencial, e havendo uma gestão capaz daquela população, íamos ter grandes troféus na Serra da Lousã. Agora, o espaço também tem evoluído negativamente, portanto, há um grande fracionamento dos habitats, os territórios, sobretudo na região centro, tirando um bocadinho a zona de fronteira e norte, estão completamente fracionados, não há espaço, começa a não haver espaço para as espécies de caça maior. E a população de veados da Serra da Lousã, não só porventura por, como dizem de facto as entidades gestoras, algum furtivismo também que ocorra, acontece que a instalação de parques eólicos, a abertura constante de vias de comunicação, não é possível termos populações viáveis em qualidade e número para se poder fazer uma exploração. E isso é o que mais me violenta ao nível da gestão do território, é que destruímos os habitats. E ao destruir os habitats, deixamos de ter territórios, de facto, para as espécies de médio e grande porte. E a gestão aqui tem que ser uma gestão, só dizendo que, em nosso entendimento, a dispersão do veado que temos hoje, enfim, dispersão, vai muito para além dos 20.000 hectares, mas toda a cordilheira da Serra da Lousã, se for em direção à Serra da Estrela, tem ótimas condições para termos uma população, para termos ali uns milhares de veados, e costos, e se fazer uma exploração futura. Mas para isso é preciso trabalhá-la, tem que ser identificado e entendido como um setor estratégico para aquele território. Posso-lhes dizer que identificamos na região centro um conjunto de territórios onde o veado, as espécies cinegéticas de caça maior deviam ser fomentadas. Ao nível do Pinhal Interior Norte, que basicamente é a margem esquerda e direita do rio Zézer, temos uma área a rondar os 200.000 hectares, onde estrategicamente devia haver uma aposta nas espécies de caça maior, veado corso, fundamentalmente. Era com certeza uma mais-valia e um pilar do desenvolvimento económico daquele território. Temos feito ao longo dos anos imenso trabalho nessa área e, de facto, não tem sido sentido como tal, não tem sido, é falado, é aceito, mas não se concretiza, de facto, essa opção estratégica de criar ali um polo de caça maior extremamente significativo num território de montanha associado a um espaço por excelência florestal, que com as associações florestais, com a criação das zonas de intervenção florestal, as chamadas ZIFs, tem todo um espaço futuro enorme para poderem vir a desenvolver-se, e de facto é com pena que vemos passar o tempo e não haver de facto aqui entidades que peguem no processo para lhe dar o incremento necessário. Por outro lado, temos ainda mais a norte, perto da Serra de Monte Muro, ou na Cordilheira Monte Muro, Arada e Freita, e ainda da Lapa, onde existe ainda meia dúzia de lobos, um território também extremamente importante para fomentarmos o corso e o veado. O veado tem os problemas que sabemos ao nível nestas regiões de prejuízos, mas o corso tem todo um potencial para ser fomentado. Temos um projeto também em parceria com a Universidade de Aveiro e com as autarquias, que era a construção de um centro de investigação de ungulados na Serra da Lousã, que iria ser com certeza o pilar